Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que se estuda no curso de Letras, falar sobre a divisão do nosso curso em grandes áreas de conhecimento e essas grandes áreas que se dividem também em outras e assim vai. Vocês verão que é um curso bem rico, bem amplo, uma área de estudos extremamente encantadora, apaixonante. Você que quiser mesmo mergulhar no curso, não apenas concluir para ter o seu diploma, mas você que vai mergulhar de cabeça na nossa área, você vai ver que é uma área extremamente encantadora, belíssima e apaixonante, né? Então eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e, claro, se você não é inscrito ainda, se esta área lhe encanta, se você tem o desejo de cursar letras, se você já cursa, se os temas aqui abordados são do seu interesse, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, de um modo geral, o curso de letras ele é composto por 3 grandes áreas, 2 específicas e uma externa, digamos assim, mas que tem muito a ver com a parte prática da nossa profissão. Então, de um modo geral, o curso de letras ele é formado pelas áreas de literatura, e aí, claro, depois eu vou dividir em literatura mesmo, ou seja, a produção estética de romances, poemas, teatro e etc. E a parte que estuda estas realizações artísticas, porque sim, nós temos uma área de estudos a respeito da literatura chamada teoria literária ou teoria da literatura. Nós temos também uma segunda grande área, que eu vou chamar aqui de linguística, tá? Pode ser chamado também de estudos da linguagem, que é dividida em vários ramos, enfim, vocês vão ver que é bem ampla e eu vou aqui falar dos principais, principalmente aqueles que, de um modo geral, compõem a grade curricular dos cursos de letras pelo Brasil afora. E nós temos também a parte de pedagogia, tá? Aquela parte que diz respeito ao trabalho mesmo de professor, né? Vai entrar didática, vai entrar a parte prática, vai entrar uma série de coisas aí que compõem essa terceira grande área do curso de letras. Bom, então agora eu vou falar de cada área dessa de modo mais específico, tá? Para você poder entender um pouco como que elas são organizadas. Eu vou começar com a parte de linguística, tá? A parte de linguística que é, digamos que a mais abrangente de todas e que, enfim, tem aí muita coisa interessante para ser abordada. Bom, no curso de letras costuma-se dividir a parte de linguística e a parte de gramática, tá? Geralmente, as disciplinas da área de gramática serão divididas sob o nome de língua portuguesa. Pelo menos foi assim no meu caso. Em outras universidades que eu conheço aí, a organização das disciplinas se chama de língua portuguesa, mas também pode ser chamado de estudos gramaticais, coisas do tipo, tá? Então, são ali disciplinas de língua portuguesa. No meu caso, eram 6 disciplinas de língua portuguesa. Língua portuguesa 1, língua portuguesa 2, língua portuguesa 3, e assim ia até a última, tá? Uma por período, uma por semestre, né? Bom, uma coisa interessante é que não necessariamente você vai estudar a gramática normativa nos cursos de letras, tá? Nós temos aí toda uma tradição gramatical, mas nós temos também as novas visões que vêm aí a partir da sociolinguística. Bom, e aí, claro, o nosso curso, ele repercute, como, enfim, os cursos de graduação de um modo geral, um grande debate, um grande embate, diria, de ideias que vem tendo na sociedade, né, há algum tempo, há bastante tempo já, e que vem cada vez mais se acirrando, que é o debate entre conservadores e progressistas. E esse debate não fica longe da nossa área, você vai conviver com esse debate o tempo inteiro, tá? Dentro de linguística não é diferente, existe aí uma tradição e uma postura que critica e que propõe um novo olhar em relação à tradição, tá? A tradição é lógico que vai ter a ver aí com a gramática normativa, com as tendências mais prescritivas e normativas de abordagem da linguagem, e as partes mais progressistas, elas têm a ver com tudo aquilo que revisa isso aí, tá? É lógico, no vídeo de hoje eu não vou aqui entrar na explicação do que é progressismo, o que é conservadorismo,
é tema para ir se discutir num vídeo ou até mais de um vídeo, tá? Mas você pode procurar entender isso aí por fora, tá? Geralmente o pessoal atribui aí, divide em esquerda e direita, né? E aí, esquerda estariam os progressistas, na direita estariam os conservadores. Porém, isso não se aplica tanto, porque dentro da direita o pessoal costuma colocar liberais e conservadores, que são os adversários comuns da esquerda, né, dos progressistas. Então, se coloca dentro da direita liberais e conservadores, que são coisas diferentes, tá? Então, assim, é necessário que você busque entender isso aí de forma mais aprofundada, para que você entenda o que eu quero dizer, tudo bem? Bom, mas de um modo geral, você estuda gramática nas disciplinas de língua portuguesa, tá? Aqui eu tenho a minha prateleira de gramáticas. Aqui estão basicamente as gramáticas de língua portuguesa, né? Eu tenho outras gramáticas de outras línguas, mas aqui estão as gramáticas de língua portuguesa. Geralmente, o que corresponde aqui a uma tradição segala, né? Uma abordagem tradicional da linguagem, Napoleão Mendes de Almeida, né? Também com a sua gramática metódica, né? Nós temos aqui a gramática de Rocha Lima, gramática normativa da língua portuguesa. Enfim, essas gramáticas correspondem àquela base normativa, padrão da língua portuguesa, tá? Mas geralmente, dentro das universidades brasileiras, não é isso aí que você vai estudar, tá? Ou se vai pressupor que você já conhece isso, já traz isso do ensino médio, ou então, enfim, né, como a tendência dominante é a tendência realmente progressista, vai se estudar as teorias críticas da gramática, né? Então você vai ver, pode estudar, por exemplo, gramáticas como a gramática de Ataliba de Castilho, né? Geralmente você pode também entrar em contato aqui com a gramática de Baino, né? Tem também as obras de Maria Helena de Moura Neves, né? Tem essa aqui, gramática de usos do português, mas tem outra gramática dela também. Geralmente o pessoal usa também obras de linguística que questionam algumas posturas da gramática, né? Por exemplo, aqui eu tenho o livro do Carlos Franck, Mas o que é mesmo gramática? Tenho aqui o Preconceito Linguístico do Marcos Baino. Tem o Porquê Estudar Gramática, Que Gramática Ensinar na Escola. Tem um bocado de livros nesse sentido, né? Mas, Wesley, eu quero estudar gramática, eu vejo a importância da gramática. Então, muitas vezes você vai ter que buscar por fora, tá? Isso é o que acontece na maioria dos cursos, né? Você quer aprofundar na gramática, você vai realmente ter que estudar, muitas vezes sozinho, por fora aí, com algumas exceções aí pelo Brasil, né? Mas de modo geral você vai ter que buscar. Eu já dei aqui algumas dicas de como estudar gramática, já mostrei alguns livros para quem quer aperfeiçoar seu conhecimento na área de gramática, então cabe aí a vocês irem buscar, né? Adquirir os livros ou consultar bibliotecas se não tem condições de adquirir. Não dá para dizer que não tem condição de estudar, tá, gente? Hoje em dia aí tem material à disposição de todo mundo, não estuda quem não quer, tá? Bom, mas retirando-se a área das línguas portuguesas que estão ligadas à gramática, ao estudo da gramática e à crítica à gramática, nós temos também as áreas específicas de linguística, né? E aí vai ter aquelas disciplinas com o nome de linguística mesmo, ou linguística, ou estudos linguísticos, né? No meu caso, nós tínhamos 3 disciplinas com o nome linguística, linguística 1, linguística 2 e linguística 3, cada uma aí correspondendo a um determinado ponto dos estudos linguísticos. No caso, a linguística 1, ela estudava noções mais introdutórias, né? Corresponde mais ou menos ao material que a gente tem num livro, num manual desses de linguística, né? Então eu deixo aqui a indicação deste livro aqui para vocês, eu já indiquei em outros vídeos meus, o Introdução à Linguística, organizado por José Luiz Fiorin. Então, geralmente, o que tem aqui nesse livro é o que a disciplina de Linguística 1 trabalha, né? Noção de linguagem, de língua, de linguística, teoria dos signos, né? O signo linguístico para associar, noções de variação e mudança linguística, né? Você pode também entrar com essas questões nesta disciplina de Linguística 1. Vai ter universidades que vai trabalhar com o curso de Linguística Geral na íntegra, tá, gente? Vai indicar a leitura e tal. Já outras universidades vão trazer a questão de capítulos, né? Vão estudar aí, por exemplo, o capítulo sobre signo linguístico, aqueles capítulos que trazem as dicotomias saussurianas e etc. Também é muito comum que se estude a história da linguística, tá? Então eu tenho aqui um livro como este aqui, foi História Concisa da Linguística, da Bárbara Whittle.
No meu caso, esses estudos foram feitos na disciplina de Linguística 3, mas, dependendo da universidade, pode ser na disciplina de Linguística 1, tá? Linguística 2, geralmente nas universidades, ela fica destinada à fonética e fonologia, ou quando não tem realmente este nome, né? Porque a parte de morfologia vai ser estudada lá nas línguas portuguesas. Então, geralmente você vai ler obras como esta aqui, de Thaís Cristófaro Silva, né, ou Fonética e Fonologia do Português. Eu deixo como indicação para vocês este livro aqui, Considerações sobre a Fala e a Escrita, Fonologia em Nova Chave. Esse livro aqui é essencial, gente. Ele tem em poucos capítulos, em poucas páginas aqui no começo, ele explica basicamente a grande parte dos temas e dos conceitos necessários para se entender a parte de fonética e fonologia, tá? Mais especificamente fonologia, que é aqui o foco dele. E mais na frente ele vai mostrar aplicações práticas dos conceitos. Para você que quer entender a diferença entre fonética e fonologia, vai ter aqui vídeo, um dos temas do nosso projeto de introdução à linguística, justamente sobre essas áreas, tá? Fonética e fonologia. Então, se inscrevam já no canal, fiquem aí de olho, porque em breve terá vídeo sobre isso, tá? Bom, e na Linguística 3, ou estudos linguísticos, enfim, vai ter vários nomes aí, onde se estuda as grandes correntes da linguística, né? Então você vai ver o estruturalismo, você vai ver os círculos linguísticos, né, o de Praga e etc. Você vai estudar muita coisa nesta disciplina. É uma disciplina muito teórica. Nós também estudamos um pouco da evolução das ideias linguísticas, né? Então pode vir aí os livros de história da linguística. É nessa disciplina também que você vai entrar em contato, por exemplo, com a análise do discurso. Na sua universidade pode ter uma área, uma disciplina com este nome, mas geralmente ela é apresentada nessas disciplinas mais gerais, tá? Bom, então essa aí é a base dos estudos linguísticos, né? Daquela primeira grande área, que eu vou deixar aqui do lado, né? Que é a área de linguística, né? Que corresponde aí ao curso de letras, e os dois grandes núcleos são realmente os estudos gramaticais e essas teorias que também são trabalhadas, tá? Mas também existem outras partes, tudo bem? Por exemplo, existe a parte de latim, então você vai estudar aí a língua latina, você vai estudar a filologia românica também, né? Futuramente eu farei um vídeo aqui, abordarei o tema de filologia românica, né? E a filologia românica, no caso, ela estuda a evolução do latim até chegar às outras línguas, né, neolatinas, o romeno, o português, o espanhol, o francês, italiano. Mas no nosso caso, ela vai verificar principalmente a evolução do latim para o português, tá? Então eu deixo aqui como dica este livro, o Filologia Românica, do Bruno Bassetto. É dividido em 2 volumes, o História Externa das Línguas Românicas e o História Interna das Línguas Românicas. Ele não vai se deter apenas no português, tá? Existem alguns livros de latim, existe o clássico Grados Primos e Grados Secundos, do Paulo Roney, que ele está um pouco longe ali, que é muito trabalhado, foi muito trabalhado, pelo menos até a minha geração, nos cursos de letras, né? Mas existem outros, né? Eu deixo aqui, por exemplo, o Ars Latina. É um livro que sai pela editora Vozes, vai lhe ajudar, por exemplo, aquela questão dos casos em latim, vai lhe ajudar muito a entender funções em língua portuguesa, né, funções sintáticas e tal. Então é bem bacana, tá? Provavelmente você também terá uma área de literatura latina, né, uma disciplina de literatura latina, onde você vai estudar as grandes obras da literatura, enfim, né, em língua latina e etc. Geralmente também tem aquelas disciplinas voltadas à linguística textual, que vão lhe auxiliar tanto a entender melhor esses conceitos, conceito de gênero textual, e aí você vai ler algumas obras. Este livro aqui, Gêneros Textuais e Ensino, é uma das grandes referências na área. Ele é organizado por Ângela Paiva Dionísio, Ana Raquel Machado e Maria Auxiliadora Bezerra, que é professora aqui da nossa universidade, da UFCG. Nós temos também este aqui,
Este livro de Marcuse, ele é essencial para toda a parte de linguística textual. Eu já deixei a dica dele aqui. Este livro é fundamental para o professor de português, tá? É um grande manual do professor de português. Aqui vai ter tanto a questão de gêneros textuais, como vários conceitos da linguística textual, coesão, coerência, os fatores de textualidade. Vai ter aqui a parte de produção textual também, uma breve história da linguística. Nesta parte também são aí notáveis as contribuições de Irandé Antunes e de Ingedor Kor, que são aí linguistas que estão entre as que eu mais gosto. Eu deixo aqui esse livro como dica de Ingedor Kor, Introdução à Linguística Textual, muito bom também. E o Lutar com Palavras, Coesão e Coerência, de Irandé Antunes. Estes livros aqui, casar esses 3 livros aqui, para quem está estudando para concurso na área de língua portuguesa, na área de magistério, é fundamental, tá? Isso aqui me ajudou muito a ser também aprovado em concursos públicos. É comum que haja também na universidade disciplinas sobre produção de gêneros acadêmicos, tá? Resumo, resenha, artigos, tudo aquilo com o qual um pesquisador, um estudioso vai lidar no seu dia a dia. Nesta área eu deixo aqui a dica, claro, do Redação Científica de João Bosco Medeiros. Já tem vídeo aqui no canal sobre este livro, um dos primeiros vídeos aqui do canal, mas vai ajudar vocês a entenderem o porquê deste livro aqui ser tão importante para todos aqueles que têm aí uma vida acadêmica ativa, né, que querem entender, por exemplo, como organizar um trabalho, como fazer as referências bibliográficas, enfim, técnicas de estudo e de pesquisa, ele dá aqui também. É um livro fundamental, tá? Para quem é tanto pesquisador como para quem é também revisor de texto, ele ajuda demais, tá? Que é outra área com a qual nós podemos atuar, né? Então, deixo aqui também esta dica. Bom, e aí você vai ter também as disciplinas específicas sobre determinadas áreas. Então isso aí vai depender muito da universidade em que você está, tá? Ela pode colocar mais uma disciplina ou outra, enfim, isso aí depende muito da vertente seguida pela universidade. Mas geralmente essas disciplinas elas entram na parte de disciplinas optativas. Os cursos de letras, enfim, os cursos de modo geral, eles têm uma parte optativa, né, ou eletiva, porque tem aquelas partes que são aí, correspondem a 90%, 95% das disciplinas, são obrigatórias, então está ali já pré-definido. E tem algumas disciplinas que você vai escolher, de acordo com as suas preferências, com aquilo que você quer encaminhar nos seus passos futuros, né, numa especialização, no mestrado e tal, você vai escolher disciplinas. Vai entrar aí o aprofundamento que você pode fazer daquelas áreas que você conheceu lá nos estudos da linguística, das disciplinas que se chamavam linguística, né, ou introdução à linguística, ou coisa do tipo, e aí você vai estudar essas áreas. Bom, então concluímos aí o passeio pelas áreas que correspondem aos estudos de linguística. Agora vamos para a segunda grande área do curso de letras, que é a área de literatura, tá? Que nós vamos dividir inicialmente em 2 áreas, né? Que é a literatura mesmo e os estudos sobre a literatura. Em literatura mesmo, você vai ter a literatura brasileira e portuguesa, tá? Lógico, se você faz graduação em língua portuguesa apenas, se você faz letras inglês, letras espanhol, aí lógico, né, vai ser as literaturas daquelas línguas, né? Literatura de língua espanhola, literatura de língua inglesa e etc. No nosso caso, em língua portuguesa, são a literatura portuguesa e brasileira mesmo, tá? E aí você vai estudar autores, geralmente se divide também em literatura portuguesa 1, 2, 3, literatura brasileira 1, 2, 3, 4, 5. Então, em literatura portuguesa, você começa ali estudando na primeira disciplina as cantigas, né, medievais, e aí vai, né, passando por Camões, até chegar no século XX, né, estudar aí Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, entre outros que podem ser estudados aí, né, Saramago e tal. Na literatura brasileira também, né, você começa estudando desde o início ali, ou seja, né, aqueles primeiros textos que nem era literatura, mas era informação sobre o Brasil, né, Carta de Pero Vaz de Caminha, uma série de obras, e vai evoluindo aí, né, passando pelos diferentes períodos, até chegar na literatura do século XX, século XXI, na literatura mais contemporânea, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Moacir Scliar,
Ferreira Goulart, todo esse pessoal mais contemporâneo, tá? Vejam que é um passeio pelas literaturas nacionais. Isso em espanhol também ocorre, em inglês também ocorre. E ao mesmo tempo em que você vai estudando esse pessoal, dentro dessas próprias disciplinas aí, você vai estudando também a história, tá? Então, por exemplo, eu já tenho aqui no canal um vídeo sobre histórias da literatura, tá? Então, quem tiver interesse, dá uma olhada. Mas você estuda, por exemplo, Alfredo Bose, pode estudar Marçom Moisés, você pode estudar a obra aqui de Antônio Cândido, né? E aí, além das literaturas nacionais, da literatura enquanto obras mesmo estéticas, né? Vocês vão estudar também a parte de teoria e crítica literária, tá? E aí, em teoria literária, você vai estudar o surgimento da teoria da literatura, né? Então você pode estudar, por exemplo, a arte poética de Aristóteles. Eu não vou ter aqui porque está ali na parte de filosofia, mas eu tenho aqui este livro aqui, que eu estou até trabalhando neste mês, né? Trabalhei agora recentemente, onde tem alguns autores da poética clássica. Então você vai estudar esse pessoal. Pode ser que o seu professor ou a sua universidade trabalhe na íntegra, por exemplo, a poética de Aristóteles. Pode ser que trabalhe só alguns trechos, ou então autores que citam Aristóteles, né? Enfim, geralmente essas disciplinas que estudam a literatura são divididas em duas, que são geralmente, no meu caso era, na época, Teoria da Literatura 1, Teoria da Literatura 2, Teoria da Literatura 3. Atualmente, a minha universidade já mudou esse nome, tá? Teoria da Poesia, Teoria da Narrativa e Estudos Literários, Crítica Literária, não sei, é mais ou menos algo assim, tá? Então, vai depender também da sua universidade, a nomenclatura. Seus professores podem também trabalhar com obras mais gerais, né? Como, por exemplo, aqui o Teoria da Literatura, do Vitor Manuel de Aguiar e Silva. Pode trabalhar também aqui com a criação literária de Marçom Moisés, que faz um estudo amplo da teoria da literatura, tanto poesia quanto prosa, né? É muito comum que os professores tragam capítulos de obras como essa. Nós temos aqui a obra de Enio Tavares, Teoria Literária também. E aí tem a parte de crítica literária, né, também, que é onde você vai ver as tendências que se debruçam sobre a literatura para tecer considerações, para analisar obras, para ver como a literatura se comporta no meio da sociedade, enfim, para estabelecer as relações da literatura com o mundo. Vai ter uma série de tendências aí que você vai estudar, né? Tanto as que são mais imanentistas, ou seja, que trabalham o texto em si, formalismo, estruturalismo, estilística, como também vai ter aquelas áreas mais que trabalham a literatura em seu aspecto macro-textual, né? Ou seja, fazendo relações com outros pontos, como, por exemplo, com a sociedade, né? A crítica sociológica. Você vai ver aquelas abordagens que exploram a relação da literatura com o leitor, né? Como a estética da recepção. Você vai ver abordagens como os estudos culturais, né? Que estão bastante em voga aí na academia no momento, né, que vai ver a literatura problematizada de acordo com as reivindicações aí progressistas mais na crista da onda, né, como por exemplo questão de gênero, feminismo, tudo isso. Então vai surgir vários tipos de crítica, né, a crítica feminista e uma série de outras coisas. Vai ter a corrente marxista, vai ter a corrente sociológica, vai ter uma série de coisas, tá, gente? Ou pode ter também disciplinas na área de, por exemplo, literatura infantil. É muito comum que as universidades já estejam trazendo a área de literatura infantil ou como obrigatória ou como optativa. No meu tempo era optativa, atualmente na minha universidade já está como obrigatória. Então é interessante para você ver formas de trabalhar a literatura com crianças, né? Bom, e nós temos também a área de pedagogia, né, que é a terceira grande área, né? Você também vai ter várias disciplinas, como por exemplo, a disciplina que trata da estrutura e do funcionamento do ensino no Brasil. Às vezes tem esse nome, às vezes tem outro nome, mas vai lhe explicar um pouco como se dá a organização da educação no Brasil, tá? Pode ser que essa disciplina traga legislação, né? Por exemplo, a LDB, sobre a organização dos sistemas de ensino, sobre os níveis de ensino, né? Fundamental, médio, superior. Disciplina esta que vai lhe mostrar um pouco de como é a parte burocrática do processo, né, quando você já estiver atuando em sala de aula. Vai ter também uma disciplina chamada didática, e aí eu deixo como dica o livro aqui de Libânio,
Didática, que tem justamente esse título, Didática, é um livro muito importante para todos que querem ingressar nesta área, né? Trata da definição de didática, o que é pedagogia, o que é prática de ensino, como se dá o processo de ensino na escola, fala de avaliação, de métodos de ensino. É uma área da pedagogia que trata realmente da organização do processo de ensino, tá? Não do ponto de vista burocrático, mas do ponto de vista do professor. Você vai ter, certamente, disciplinas que tratam aí da relação do ensino com outras áreas. Então, provavelmente, psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação são áreas bem comuns, né? Essas áreas podem também ter suas divisões. Por exemplo, eu tive uma disciplina que se chamava, além de psicologia da educação, eu tive também psicologia da adolescência, que foi essencial para entender um pouco a mente do adolescente. Isso me ajudou muito depois, quando eu estava ali em sala de aula, tá? Nessas disciplinas psicologia, sociologia, filosofia da educação, você vai ler algumas coisas bem específicas, né? É capaz de você ler alguns textos de Chauí, algumas coisas desse tipo, mas é comum também que você leia Paulo Freire, né? Capítulos das obras ou obras inteiras que o professor deixa ali como indicação. Eu sei que é um autor controverso, tem gente que não gosta, tem gente que não quer nem ouvir falar. Enfim, entra novamente naquela questão que eu falei, né, das grandes áreas que disputam aí na sociedade como um todo, e isso repercute dentro das graduações, dos cursos, repercute em tudo, né? Mas eu acho que você deve abrir sua mente para conhecer, né? Claro, vai ser cobrado isso aqui na sua universidade, tá? Você não tem como fugir, e se você quiser prestar um concurso público depois, você vai ter que conhecer também, então é bom já ir acostumando aí com a obra, né? Enfim, né? Então eu deixo aqui como dica também a obra de Paulo Freire, tá? Provavelmente você vai ver também coisas sobre avaliação. Então tem aqui alguns livros bem interessantes da Jussara Hoffmann, que ela é uma referência aí na parte de avaliação, tá? Tem aqui o Jogo do Contrário em Avaliação, muito bom. Esse aqui para você entender rapidamente a questão da avaliação. É bem bacana, bem curtinho esse livro aqui. O Avaliação, Mito e Desafio, também da Jussara Hoffmann, tá? Então eu deixo aí também essas dicas para você que quer conhecer um pouco mais a respeito de avaliação da aprendizagem. Você vai ver que tem aí algumas coisas que são propostas diferentes do que é tradicional, algumas coisas bem bacanas, tá? Que realmente são dignas de serem levadas em conta. Bom, e dependendo da sua universidade, pode ser também que tenha uma área como Libras, é muito importante. Principalmente atualmente a gente recebe na sala de aula alunos surdos, tá? E aí, dependendo de como seja a sua formação, vai ser um caos, né? Porque você vai ter que tentar se comunicar com aquele aluno. Às vezes nem sempre é possível. Eu vivo numa situação, por exemplo, num dos meus vínculos, é um vínculo municipal. Eu já falei aqui dos meus vínculos em outro vídeo. Quem tiver interesse em conhecer, até questão salarial e tudo, veja meu vídeo sobre mercado de trabalho na área de letras. Bom, mas lá é uma situação ideal, né? No município de Pocinhos nós temos um profissional, um professor muito capacitado, o professor Franklin, que está ali diretamente, diariamente, nos ajudando a atender os alunos surdos, né? Ele já deu algumas aulinhas para a gente entender pelo menos o básico, para nos comunicarmos com os alunos e etc. Já, por exemplo, no estado não há qualquer tipo de apoio, né? Eu sou também professor do estado, e ainda não peguei nenhum aluno, assumi ano passado, né? Ainda não peguei nenhum aluno com surdez, mas eu tenho certeza que quem pega aí tem alguma dificuldade, né? Porque o estado ele não tem o cargo de professor de Libras, não tem o cargo de intérprete, e enfim, deve ser uma coisa meio caótica, né? Bom, mas aí dependendo do seu contexto, isso aí pode ser mais complicado ou menos, tá? Então é bom que tenha uma formação básica em Libras, e muitas universidades já disponibilizam. Bom, então no vídeo de hoje nós abordamos aí as 3 grandes áreas. Eu falei aqui de suas divisões, falei um pouco aí de como se organiza, do que você estudará. Vocês viram que é uma área bem rica, bem vasta. O curso de letras não é apenas gramática e literatura, e algumas coisas assim são bem diferentes do que é dado na escola, né? Vocês perceberam aí pelo que eu falei. Mas é uma área riquíssima, tanto na área de linguística, quanto na área de teoria literária, quanto na área de literatura, que é ampla demais. Você pode se aperfeiçoar no estudo de algum autor, de algum período literário,
Enfim, tem muitas possibilidades, tá, gente? Bom, então eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouco aí de como se organiza a nossa área, né? Para vocês verem aí mais ou menos como se organiza. Isso é muito bom para vocês, porque no meu tempo a gente entrava às cegas, não existia YouTube para você entender como era. Você entendia na marra ali, né? Ao longo do curso. Então você já tem aí um ponto positivo que lhe ajuda a decidir se é isso que você quer, tá? Se é essa área que você quer atuar. Paralelamente a este vídeo, eu aconselho você a assistir meu vídeo sobre mercado de trabalho para você ver as possibilidades de trabalho na nossa área, que aí sim vai lhe ajudar a ver se realmente é isso que você quer, você que está apenas começando ou você que pensa em entrar na graduação em letras. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de se engajar, comentando, deixando sua contribuição, seu comentário, sugerindo vídeos futuros, porque a participação de vocês é muito importante para o canal, tudo bem? Eu agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo vídeo.